6h02, horário de Brasília. Bom dia. Vai começando aqui pela Rede Jovem Pan, mais uma edição do nosso sua revista radiofônica matinal, informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso condensado na nossa conversa aqui que você acompanha até às 11h30. Hoje, segunda-feira, 3 de outubro de 2016. Adeus Lenin, o petista romântico que acordou hoje de um coma profundo não entendeu nada. Haddad perdeu feio pro tucano João Dória. O PT foi expurgado de mais da metade das prefeituras que controlava no país. O filho de Lula não conseguiu se reeleger vereador em São Bernardo do Campo. Entenda por que a estrela petista minguou nas eleições desse domingo. Guerra e paz. Em resultado que surpreendeu muita gente, colombianos rejeitaram em plebiscito acordo entre o governo e as Farc. Paris nem sempre é uma festa. Celebridade Kim Kardashian é roubada à mão armada na capital francesa. Esses são alguns dos destaques desse Morning Show que está só começando. Te convido a passar a próxima hora e meia com a gente ligados aqui na Jovem Pan. Bom, já temos uma hashtag para chamar de nossa. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Ed. Acho que tá todo mundo meio, né? Tá, é verdade. Hashtag ressaca da eleição. Tá na ressaca. A gente falou bastante disso por aqui, acho que é bem legal, né? A gente abordar, ajudar as pessoas a ampliarem horizontes, a escolherem seus candidatos. Mas, nossa... A Ellen deve estar bastante. Eu acordei hoje com certo. Ellen fez plantão, Ellen. Trabalhei. Bom dia, buenas. Eu emendei o meu plantão oficial com o plantão da eleição, então tô meio virada ainda. Tonholi tá viradão no Giraia também, Tonholi. Bom dia. Não tô vim aqui gravar um boletim pro Jornal da Manhã, fiquei algumas horas sim, mas deu pra fazer um recover. Have a hangover. Bom dia, Vini. Bom dia, Edgar. Vamos lá, então. Hashtag ressaca da eleição, participe do programa. Mande aí seu comentário a respeito do Morning Show dessa segunda. É claro que se a gente for pros TTs, tem prêmio pro Twitter, caneca e camiseta. Boa, falado. Então temos a hashtag para você interagir pelo Twitter também. Hashtag ressaca da eleição. Vai lá, interaja com a gente. Aliás, interagir não é o problema aqui no Morning Show, porque você também tem o WhatsApp. 11 931 7009. É para você mandar a sua mensagem. Manda pra gente uma mensagem de voz. O que o prefeito da sua cidade precisa fazer de imediato? Qual a primeira atitude que ele tem que ter? Conta pra gente aí, você do Brasilzão inteiro, de todas as cidades que ouvem aqui o Morning Show em rede no Brasil. Mande aí, na sua opinião, o que o prefeito eleito da sua cidade deve fazer de imediato. Mesmo as cidades que têm ainda o segundo turno e que vai decidir ainda a escolha do prefeito daqui a um mês, é isso? Mais ou menos? O segundo turno é um mês, né? Vai lá então, 931 7009, estamos aguardando o seu comentário e obviamente tem o nosso kit também para ser sorteado entre as pessoas que participam mandando mensagens aqui. A nossa caneca, cadê a minha? Roubaram minha caneca, é verdade? Paula tem uma ali. Tá aqui, ó. Errou! Tá aqui, uma caneca igual a essa e a camiseta do Morning Show para ser sorteado entre os participantes aqui do nosso WhatsApp. Vambora, começando o programa então? Bom, segunda-feira, pós-eleições, é claro que a gente vai começar o Morning Show falando sobre política. Aqui em São Paulo, o João Dória, candidato do PSDB, agora eleito prefeito, surpreendeu e foi eleito aí já no primeiro turno, com 53,3% dos votos válidos, o que não acontecia na cidade desde a implementação do pleito em 2 turnos, prevista na Constituição de 1988. O candidato à reeleição, Fernando Haddad, do PT, obteve apenas 16,7% dos votos. Vamos lá, Tonholi, já te acionando aí, vem comigo nessa. O que definiu a vitória do tucano aí, essa, digamos, esse sumiço, esse fim do prefeito Fernando Haddad? Ed, primeiro eu queria agradecer ao deputado Roberto Jefferson, ele sim que denunciou o mensalão, por ter retweetado a minha butade, o meu viticismo, falando que o senhor Fernando Haddad, ou Haddad, fez um grande favor para São Paulo, porque converteu o Foro de São Paulo no Fora de São Paulo. Agora, vamos lembrar uma coisa. No ano de 2007, o Lula tinha 83% de popularidade.
fazia um governo que surfava muito bem, longe da crise que viria em 2008, né, com a bolha americana. E aí a gente tem aquele fenômeno mundial em que as classes médias são absorvidas pelas economias. A China chega a ter 90% da sua economia nas mãos da nova classe média. As universidades começam a falar na nova classe média. Bom, vai passando o tempo, esses caras assaltam a Petrobras e hoje nós temos 12 milhões de desempregados. A nova classe média foi pro ralo. O Lula fez um esquema que era para empreiteiros, BNDES. Para a classe média, linha branca com desconto e carro financiado em 4 anos, para a nova classe média. E para o pobre, o Bolsa Família, era o tripé que ele falava para quem frequentava o seu gabinete. Tudo isso foi para o espaço, o BNDES deu grana para empreiteira petroleira, o desemprego tirou o cara da classe média, o Bolsa Família excluiu 10 milhões aí para pobreza, bateu no bolso. Quando bate no bolso, o pessoal não perdoa. E a gente sabe que na história do Brasil, eu gosto muito de um paper do Golbery e do Couto Silva chamado Sístoles e Diástoles, a política brasileira. Quando o poder instituído fica muito fechado aos assopros da vontade da maioria, a maioria abre ele. Quando ele fica muito aberto, o pessoal quer fechar. Isso se expressou na política brasileira desde a política do café com leite. Fecha, abre, fecha, que nem um coração. Vamos lembrar o seguinte, a Luíza Erundina, a gente teve o Jânio Quadros, fechou a prefeitura de São Paulo, o paulistano votou. Eu sou fã da Erundina, numa nordestina, mulher do PT, abriu o poder. Não gostaram dela, fecharam o poder com o Paulo Maluf. Bom, o Fernando Haddad, aconteceu a mesma coisa. Agora, se a gente pegar, e junto dele, os satélites do PT, como o PCdoB e o Rede, naufragaram. Tem aqui um dado, você quer ver, que eu levantei, dos 645 municípios do estado de São Paulo, o PT só elegeu apenas 8, e há 4 anos havia elegido 72, então caiu de 72 para 8, é muito grande isso. Agora, vamos lembrar outra coisa, em termos de Brasil, o PT conseguiu fazer um segundo turno em Fortaleza, onde em 85 havia conquistado sua primeira prefeitura com a Maria Luísa Fontenelle, no Rio Branco ganhou, Rio Branco, o Acre, interessante, um território que nós compramos em 1903 por 2 milhões de libras esterlinas da Bolívia, e lá sobrou Rio Branco para o PT. Agora, minha pobre análise é o seguinte, mexeu com o bolso, roubou, tomou. Ponto final. Vou repassar essa pergunta para Ellen. Qual a tua opinião com relação a essa derrocada aí, esse declínio, né, da sigla, Ellen? Eu concordo com o Tonhori no aspecto econômico, quer dizer, todo mundo acredita que... Todo mundo sabe e evidencia, né? Quando a gente mexe no nosso dia a dia, na nossa balança comercial de casa, sempre mexe com muito mais coisa, mas eu acrescento aí um aspecto. Em 2013, quando acontecia aquelas manifestações de rua no Brasil, o Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol, muito amigo do Fernando Henrique Cardoso, até traduzido no Brasil pelo Fernando Henrique Cardoso, ele tem um livro que se chama Redes de Indignação e Esperança, em que ele estava analisando naquele período a Primavera Árabe e uma série de movimentos que se deram pelas redes sociais. E aí ele veio ao Brasil pelo Fronteiras do Pensamento, que é aquele evento organizado pelo Fernando Schiller, que esteve aqui, né? E disse assim, olha, isso que está acontecendo no Brasil tem muito mais a ver com sentimento, não tem a ver com 20 centavos, não tem a ver com transporte público, isso tem a ver com um sentimento geral de insatisfação crônica da sociedade. E ele tinha razão ali naquele momento. Aí nós passamos 2013 e 2014, a revista Época acaba publicando um artigo que na época, inclusive, foi um artigo que foi motivo de chacota geral nas redações, que dizia assim, Alckmin, o governador que soube entender
as vozes da rua. Por que foi motivo de chacota nas redações? Deixa eu explicar. Quem acompanhou o governador Geraldo Alckmin, conhece o governador Geraldo Alckmin, sabe que ele é um tanto quanto metódico, ele é uma pessoa super correta, quer dizer, ele não tem aquela coisa do povão, né? Não é isso. Então, um artigo que dizia Alckmin, que soube entender as vozes da rua, parecia uma coisa muito chapa branca. Ontem, eu reli esse artigo e vi que ele era, depois de 2 anos, um dos poucos que permanecia super atual. Se a gente olha João Dória, ele foi uma aposta de Alckmin, que sentiu um movimento da apolítica. As pessoas estão cansadas de política. As pessoas não confiam nos políticos. E aí, o João Dória passou aí 45 dias na TV dizendo, eu não sou político. Embora, e isso a gente tem que fazer a ressalva, nenhum empresário no Brasil se faça sem política. João Dória é político, sim, assim como são todos os outros, né? Quem pegou aquela planilha divulgada em primeira mão pelo Fernando Rodrigues aqui da Jovem Pan da Odebrecht, via muito bem que empresariado e política são coisas muito associadas. Então, esse discurso da não política colou. Ao mesmo tempo em que a esquerda, que sempre se achou a detentora do monopólio intelectual da comunicação, ficou repetindo um discurso anacrônico, velho, desconectado da realidade, que era coisa de que Dória é coxinha, Dória é das elites. Não é, gente, não é das elites, não é coxinha. Por quê? Porque quem votou no Dória, e o Joséval Peixoto fechou aqui o Jornal da Manhã falando nisso, das 58 zonas que a gente tem, 56 estavam com Dória. O taxista que me trouxe para a eleição ontem me disse, a minha vida melhorou por causa do PT, porque eu comprei o táxi, eu comecei a fazer faculdade, eu financiei um apartamento. Mas eu quero que o PT seja varrido do país, porque eu tô cansado de roubalheira. Então, esse discurso da corrupção, da roubalheira, e que tudo isso só está ligado ao político, né? É o que colou, e colou muito bem. Então, mais do que qualquer outra coisa, quem sai vencedor ontem é Geraldo Alckmin, que vai ter que ser engolido por uma parcela dos tucanos que não o tragam. E é o discurso da não política que nós aqui no Morning, inclusive, pontuamos muito bem com Fernando Schiller, Rafael Cortes, vários cientistas políticos que estiveram aqui dizendo o novo pode surgir nas eleições, as esquerdas terão uma queda forte no dia das eleições e nós vamos surgir com coisas que se vendem como novas. Para mim, é muito além do ponto econômico, há um ponto da política, de um discurso que foi muito vendável e que não soube ser rebatido. É interessante que você falou a questão de áreas onde naturalmente o PT recebia votação maciça, né? E acho que o significativo na eleição do Dória também é esse caminho aberto para 2018 que você colocou pro Geraldo Alckmin, né? O padrinho dele que lançou pro ele, Alckmin, né? e pro Novo. São duas vertentes para 2018 fortes. Ele, bom, e o PT reinava ali absoluto, né? Ou quase absoluto em regiões da periferia e tal. É notar que ele venceu. É importante destacar que ele venceu nessas regiões. Não teria essa proporção de votos e não seria eleito no primeiro turno se não fosse essas regiões. Outra coisa que chama a atenção o Partido dos Trabalhadores perdeu mais da metade das prefeituras que controlava no país. Tonholi já resvalou nesse assunto, no comentário que fez. Foi mal no Nordeste. Eu acrescentaria, acho que Recife. O PT segundo turno. Foi para o segundo turno também um candidato do PT. E mais, o filho do Lula, o Marcos Lula, não conseguiu se reeleger também, vereador em São Bernardo do Campo, um reduto da família onde a família do Lula mora, né? Tudo isso traz E o candidato ficou em terceiro lugar, Edgar. Depois de 8 anos de PT, o candidato... A eleição ficou em terceiro lugar. Terceiro lugar, né? Um reduto que historicamente também era totalmente petista. O berço, né? do, o PT, berço né? do PT. E isso traz a percepção de que o seguinte, os brasileiros deram um recado muito claro pro PT. Inclusive tem um comentário que eu vou dividir com vocês agora do historiador Marco Antônio Villa, o comentarista aqui da Jovem Pan, falando sobre o resultado das eleições, né? Que na verdade isso tudo que aconteceu na eleição corrobora a vitória do processo de impeachment. Vamos ouvir. A eleição foi uma vitória do impeachment.
Sim. Foi uma vitória do impeachment. Foi a vitória do sim ao impeachment, ao contrário do que o projeto criminoso liderado pelo marginal Lula diz o contrário. Quando o marginal hoje disse aqui na rádio, nós ouvimos na cobertura, que o PT ia ter segundo turno aqui, que o PT era o partido mais adorado pelos eleitores, os números citados pela Madeleine mostram justamente o contrário, né? O marginal não tem jeito, Lula é marginal, é bandido, corrupto, ladrão. Ou seja, tudo que ele fez, a população deu um basta, deu um cala-boca no marginal. Né? Isso ficou muito claro. Foi uma vitória estrondosa do impeachment. Essa que é a grande questão. Muito mais do que a coloração partidária, insisto nisso. E fomos o primeiro a dizer isso aqui, que depois vão dizer que não sei quem, a mãe de Iná, etc. Tal. É a vitória do impeachment. O João Dória tem que entender isso. Mais do que uma vitória do governador, que teve bom senso, teve perspicácia em escolhê-lo. Isso é rigorosamente verdadeiro. Mas essa votação, esse crescimento dessa curva para ele vencer no primeiro turno, algo que não ocorre desde 2000, quando foi adotado as eleições de dois turnos em São Paulo, pela primeira vez ocorre, é o voto anti-PT. A capital do impeachment foi São Paulo. Aqui foram as maiores manifestações da história do Brasil. E essa foi uma vitória do impeachment. Se nós somarmos os votos de Russomano, que votou pelo impeachment, de Marta Suplicy, que votou pelo impeachment, do Major Olímpio, que votou pelo impeachment, e de João Dória, cujo partido votou pelo impeachment, quem que sobrou? Some os votos do Haddad e da Erundina. Não chega a 20%. O professor... Bom, tá aí o comentário do Marco Antônio Villa. Ellen quer... Agora, uma coisa curiosa, né? É interessante. Enquanto, nessa briguinha boba, que pelo menos pra mim é muito boba e infantil, de meu partido é melhor que o seu, eu sou direita, sou esquerda, enquanto todo um pessoal que se identifica à esquerda ficou na internet fazendo meme bonitinho, prometendo nude de prefeito bonitão, prometendo não sei o quê, chamando a direita de coxinha, a direita tava colocando o pé no barro e sabendo o que a população realmente tá sentindo, né? Captando esse feeling da população. Então não dá pra ficar chateadinho hoje, né? Porque o negócio é pôr o pé no barro. Se você anda na rua, você entende o que está acontecendo. Eu acho que o Brasil, infelizmente, confunde-se ser conservador com ser de direita, o que é bem diferente. Direita, a gente pode colocar os militares que fecharam o Congresso e que assaltaram vários empresários que eram conservadores, porque militar não pegava só esquerdista. Militar pegava empresário honesto e obrigava ele a empregar milico na sua empresa para não ser tungado pelo Estado, como fizeram, por exemplo, com o Chico Catão, que era um dos homens mais ricos do Brasil. Então é bem diferente, direita de conservador. A direita ela é tão fisiológica quanto essa esquerda do PT. É diferente, direita de conservador. Bem falado. Diferente. Agora vamos em frente aqui, estamos recebendo no estúdio do Morning Show o Thiago Berrache, ele que apresenta o Jornal da Manhã. Bom dia, Berrache. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos aqui da mesa. Eu quero repercutir com você o seguinte, o Dória deu uma entrevista exclusiva para o Jornal da Manhã. O que você destacaria dessa conversa com ele? O que você destacaria desse papo com o prefeito eleito de São Paulo, João Dória, o Berrache? Edgar, eu destaquei dois trechos aqui. Primeiro, como que vai ser feita a transição, não é? Vai ser montado um grupo de equipe de João Dória Júnior para começar a trabalhar dentro lá da Prefeitura de São Paulo. Ele justamente fala, o coordenador desta equipe de transição será o ex-secretário de Estado Júlio Semeghini, que coordenou a campanha de João Dória. Vamos ouvir esse primeiro trecho, Edgar. A equipe de transição vai ser nomeada essa semana. A coordenação será feita pelo Júlio Semeghini, que é o nosso coordenador geral de campanha, que você conhece, foi deputado federal em 4 mandatos, é uma pessoa com muita capacidade, já foi secretário de Estado, tem secretário municipal também na gestão do Mário Covas, é uma pessoa experiente. Mas vamos fazer isso em equipe, não vamos ter transição com uma pessoa apenas, não. Essa equipe vai ser de múltiplas faces, para saúde, educação, habitação, transporte, e as várias diferentes áreas da Prefeitura, nós teremos especialistas que representam o time que atuou no nosso programa de governo, na nossa proposta de governo. Edgar, o prefeito eleito de São Paulo afirmou que não vai lotear as subprefeituras e nem mesmo o secretariado. Perguntando sobre as primeiras medidas em relação a multas de trânsito, ele voltou a criticar a indústria da multa, diz que vai rever logo na segunda semana a velocidade das marginais, mas fez uma crítica ferrenha à indústria da multa aqui de São Paulo. Essa obsessão pela multa, pela geração de receita através da multa vai acabar.
Mas vamos manter a fiscalização na cidade, evidentemente, mas Guarda Civil Metropolitana multando as pessoas, no dia 1º de janeiro acaba. Guarda Civil Metropolitana vai cuidar das pessoas, cuidar da cidade, cuidar do gerenciamento da ronda nas escolas públicas municipais, cuidar das unidades públicas de saúde do município, proteger os monumentos e as áreas públicas e proteger as pessoas e não ficar sobre pontilhões, viadutos, atrás de árvores ou de colunas para multar as pessoas com pistolinha. Essa não é função da Guarda Civil Metropolitana. Ela vai servir para guardar a cidade e proteger o cidadão. Edgar, ele destacou o seguinte, que a manutenção das ciclovias aqui em São Paulo será feita pelo setor privado. Essa é uma das ideias dele. Quem vai gerir e conservar as ciclovias aqui em São Paulo será o setor privado. E a grande dúvida ainda, Edgar, é como é que vai ser a relação dele com a Câmara Municipal aqui de São Paulo. Porque ele diz que não é um político, mas para você negociar com a Câmara, você precisa fazer negociações políticas. Tem uma porcentagem tem boa, uma porcentagem, né? Boa. 45%, se eu não estou enganado. Pelo menos isso, mais da metade talvez da Câmara. E só lembrando que dos 55 vereadores, 33 conseguiram a reeleição. Esse é um número interessante de pouca renovação na Câmara Municipal de novo, viu, Edgar? Tá certo. Obrigado, Berrais. Berrais trazendo aqui 2 pontos principais da entrevista que o prefeito eleito de São Paulo, João Dória, concedeu ao Jornal da Manhã. Obrigado, Berrais. Obrigado a você. Agora 10h23, horário de Brasília. Vamos lá para o Rio de Janeiro, que ao contrário da capital paulista, terá o segundo turno. O candidato apoiado pelo prefeito Eduardo Paes ficou fora da disputa. Com a gente aqui na linha, Rodrigo Viga, para comentar. Bom dia, Viga. Fala, meu prefeito, meu Odorico Paraguaçu. Caraca. Tudo tranquilo com você ou não? Tudo bem, e você da ressaca? Gomes, esse era fera, hein? Porra. Meu Odorico Paraguaçu. Sabe que lá no Tocantins, na cidade, chama Odorico, né? Ah, é? E sabe qual é a plataforma dos 2 candidatos? Criaram uma área de lazer, um centro de lazer. Mas não é essa maldade que você tá pensando, não, viu? Sim. É área de lazer com quadra de poliesportiva, de futevôlei, vôlei de areia, essas coisas, beach vôlei, essas coisas. Odorico em Tocantins, meu camarada. Ô, Viga. Fala, bonitão. A gente falava aqui no programa sobre o grande beneficiado aí com a vitória do João Dória, o governador do estado, o Geraldo Alckmin. Sim. Se o Alckmin ficou bem para ele aqui, né, o caminho está aberto politicamente para 2018, o Eduardo Paes deu uma queimada aí, né, no Rio. Rapaz. Queimou o filme, né? Acho que pegou fogo, lambeu de vez a história do Paes. Enfim, se ele tinha alguma pretensão presidencial em 2018... é melhor tirar o cavalinho da chuva, né, meu caro Edgar? Porque, enfim, o Alckmin em São Paulo se cacifou. Eu, particularmente, não tenho a menor dúvida de que o PMDB vai querer ter seu candidato. Eu acredito que vai ser o Michel Temer. Enfim, todo mundo diz que não até chegar a hora, né, Paulo? Ou meu caro Edgar? E na hora H, enfim, acaba tendo que se posicionar, até porque muitas plataformas defendidas não são aprovadas a tempo e a contento no Congresso Nacional. E o Eduardo Paes, que é do PMDB, que bancou, insistiu, foi teimoso, para muitos foi até burro ao apostar no nome do Pedro Paulo, aquele que bateu na ex-mulher, né, meu caro Paulo Pontes? Meu caro, tô te chamando de Paulo Pontes várias vezes, com né? o Paulo Pontes na cabeça. O que aconteceu? Você saiu com ele ontem? É porque sábado jogaram Flamengo e São Paulo, rapaz. Eu fiquei na provocação a semana inteira, acabou dando um 0-0 lá. Errou! Errei. Como errou também lá o Chaves, né? O atacante do São Paulo. Isso. Foi sem querer querendo. Mas, enfim, o Eduardo Paes, ele apostou, insistiu naquele que foi chamado durante a campanha inúmeras vezes de batedor de mulher, agressor e coisa e tal, Maria da Penha e coisa do gênero, contrariando as orientações do partido dele aqui no Rio de Janeiro. Isso pesou sensivelmente. Outro fato que pesou sensivelmente: o Eduardo Paes é do tipo do político peixe. Sabe o que é político peixe, Edgar? Qual é que é? Aquele que morre pela boca. Morre pela boca. Fala. Nada e morre na praia. Ele fala demais, rapaz. Enfim, teve um episódio do Grampo lá com o Lula, ele falando sobre Maricá. Sim. Enfim, teve repercussão nacional. Teve a história da mulher também, do apartamento. Né? Assim, essa aqui
vai fornicar muito, pediu até pra galera pegar senha, porque ela estava distribuindo senha. Essa mulher tá até processando o prefeito, você sabia, né? Ah, é? Na justiça. Bom, merecido, né? Enfim. Exatamente. Só que aquele episódio não aconteceu esse ano, aconteceu no ano passado, viu, Edgar? Mas aí os inimigos políticos guardaram no bolso, né? E usaram na hora certa e na hora estratégica. E outro fato também é que ele escolheu um picolé de chuchu danado para ser o representante, entendeu? O Pedro Paulo não tem representatividade nenhuma, foi o secretário de governo, o braço direito, mas, enfim, não é um bom orador, não é um bom comunicador, e todos esses fatores acabaram pesando contra ele, consequentemente, ao prefeito Eduardo Paes. E agora, o que chama muita atenção, Edgar, é o fato do PMDB está governando a cidade e o município há muito tempo. Esqueci de dizer também que pesou contra o Eduardo Paes a crise no estado do Rio de Janeiro. Tanto que teve um momento que ele tentou se dissociar, deu até várias entrevistas para dizer, o problema do município, o problema do estado não tem nada a ver com o município, que é superavitário, que está no azul, está indo muito bem. O fato é que chegamos a essa situação em que teremos 2 Marcelos no segundo turno. Um de centro-direita, apoiado pela família Garotinho, outro de esquerda, é o Marcelo Freixo, que é ligado ao PSOL, tem apoio de Dilma, tem apoio de Lula e essa turma toda. Ô Viga, pra gente fechar aqui, como é que você acha que fica essa configuração, seguindo aqui a disputa, enquanto a esquerda se digladiou, a Ellen trouxe até um comentário, eu achei oportuno, né? Enquanto a esquerda ficou se digladiando ali, os caras saíram à rua, meteram o pé no barro e foram adiante e venceram as eleições, né, em vários locais onde disputou. Como é que fica essa divisão aí no Rio de Janeiro, com a Fegali, PCdoB, dividido com o PSOL, o Freixo que está na disputa? Olha só, Edgar, deixa eu te dizer. A Jandira Fegali, ela, enfim, tinha uma aceitação de um pessoal de mais de extrema esquerda. E quando em dado momento aí, dessa reta final da corrida municipal, percebeu que ela não ia emplacar, não ia para o segundo turno, qual foi a estratégia do partido? Olha, foquem, votem no PSOL, votem no Marcelo Freixo para termos na esquerda um representante no segundo turno. Isso foi feito, porque a Jandira Fegali chegou em 7º lugar, entendeu? E aqui, de certa forma, em São Paulo aconteceu também, né? Com a Erundina, que estava melhor nas pesquisas, mas também... e perdeu um pouco de voto pro Fernando Haddad, né? Então a esquerda aqui se uniu para ter um representante no segundo turno. Então, Jandira Fegali, deputada federal do PCdoB, e o Alessandro Molon, que é da Rede, mas era até outro dia do PT, os dois resolveram falar assim, vamos transferir voto, é um voto útil, voto pro nosso nobre aí Marcelo Freixo, homem da CPI das milícias. E agora o Freixo já chegou com um discurso radical, dizendo que não quer apoio do PMDB, não quer de ninguém, quer apoio daqueles que se afinam, se alinham ideologicamente. Já do outro lado, o Marcelo Crivella, que tentou inúmeras vezes, ainda não conseguiu nem estado, né, em prefeitura do Rio de Janeiro, tem um discurso mais conciliador. O bispo, apoiado aí pelos garotinhos, né, pela família Garotinho, já está buscando apoio de todos os partidos que não sejam aqueles de esquerda para vencer no segundo turno das eleições municipais do Rio de Janeiro. Agora, volto a dizer, o que chama a atenção é o fato da prefeitura do Rio de Janeiro ter a máquina na mão, tem placado um candidato, embora fraco, mas com maior coligação, com maior número de partidos ao seu lado, ter o maior tempo de TV e ter também de rádio e ter também a Olimpíada como trunfo, mas nada disso foi o suficiente para emplacar o nosso nobre Pedro Paulo. Por aqui alguns famosos tentaram, não conseguiram, Aguinaldo Timóteo, turma do BBB, mas Verônica Costa, a mãe do funk, tá lá mais uma vez, meu caro Edgar. Falado, Viga. Obrigado pelas informações aí. Boa semana pra você aí no Rio de Janeiro. Um abraço. Valeu, Odorico Paraguaçu. Vou mexer. Ele mexia os... Não, esse era o Senhorzinho Malta. Eu tô confundindo as novelas. Mexeu o punho. As pulseiras. As pulseiras do relógio. Agora 10 horas 34 minutos, horário de Brasília. Haverá um encontro, um debate entre notáveis dos ícones americanos. Me refiro a Leonardo DiCaprio e o Barack Obama. Paulinha, quais são os detalhes desse encontro aí? Não é? Um debate? Como é que é isso aí? Aparentemente inusitado, mas nem tanto, né? Você sabe que o Leonardo DiCaprio, além de ator, ele é um ativista de questões ambientais. Tô sendo movida aqui pelo Newton Travesso. Poucos 3 mil caras estão vendo isso no YouTube. Vamos continuar. Então, o Leonardo DiCaprio, ele é ativista do meio ambiente. Ele já lançou um documentário sobre o aquecimento global e agora ele lançou um outro chamado Before the Flood.
que seria antes do alagamento. E é exatamente também sobre os efeitos devastadores do aquecimento global. Ele vai estar hoje lá no Jardim da Casa Branca, Edgar, para conversar não só com o Barack Obama, como também com a cientista Katherine Hayhoe sobre esse assunto. E por quê? Porque você sabe que em março desse ano, o Obama se tornou o primeiro presidente americano a comparecer num festival chamado South by Southwest, que acontece em Austin, no Texas, anualmente, que trata de tecnologia, música, coisas, digamos assim, da vanguarda, né? Também no cinema. Ele achou tão legal, mas tão legal, Edgar, participar, que ele resolveu levar isso para o Jardim da Casa Branca, lançando o que ele chamou de South by South Lawn, que seria gramado. Então aí ele vai reunir hoje um monte de gente lá no gramado da Casa Branca, um monte de especialistas em diversas áreas, como por exemplo arte, tecnologia, cinema, ciência, direitos civis e alimentação, para uma série de painéis e demonstrações para tratar desses assuntos. Ele vai transmitir isso pela internet, vai ter até a presença daquelas crianças pop que a gente fala bastante aqui do Stranger Things. Eles vão estar lá também, tipo a Millie Bobby Brown, que é a Ellie do Stranger Things, o Caleb McCauley, o Finn Wolfgang e o Gaten Matarazzo. Eles vão estar também, eles vão participar da exibição de 3 filmes escolhidos por um festival anual que a Casa Branca faz com jovens. Vai ter um monte de coisa legal, até a apresentação também de bandas como The Lumineers, Sharon Jones, enfim, um monte de gente fazendo esse festival que acontece hoje no gramado da Casa Branca, uma iniciativa do Obama depois de ter ido nesse outro festival lá em Austin, no Texas. E o Leonardo DiCaprio, então, a grande estrela, falando sobre aquecimento global, entendeu? E vamos aguardar também esse documentário, que é em parceria com a National Geographic, Before the Flood. Se você quiser assistir o documentário, o trailer pelo menos, você pode acessar o meu blog jp.com.br/Paula Carvalho. É bem legal, viu? Tem um trecho aqui do vídeo pra gente dar uma sacada, Paulinha. Vamos dar uma olhada? Não tem o vídeo? Tem? Olha, era pra ter, mas já que não tem, vocês vão no meu blog. Nesse trecho a gente não vê tantas coisas, mas a gente vê que é o próprio Leonardo DiCaprio quem narra, é ele quem tá no front ali, e ele começa dizendo o seguinte: os Estados Unidos é um país viciado em energia fóssil, né, que realmente polui demais. Tem como resolver isso? Como poderíamos resolver isso? Escolheu o Dá vídeo. para reverter aí a situação do aquecimento global? Então essas são as grandes questões que ele procura, enfim, elucidar com esse documentário, que tem a participação do Obama e também do Papa Francisco. Olha aqui, ó, vou dar uma. Eu acho isso um horror. Eles fazem a crítica, como você disse, aos combustíveis fósseis, né? Eu acho isso um horror. O que você acha um horror? Um horror é a mesma pegada do Al Gore. Sabe o que é isso? Esses caras de primeiro mundo desenvolveram seu parque industrial e agora ficam inventando que o aquecimento global só é gerado por causas endógenas, como a industrialização extremada, quando a gente sabe que, por exemplo, a cada 6 mil anos o Sol tem hiperexpansões, o que é estudado. Eu sei disso, eu não estou falando bobagem não, eu sou doutor em biotecnologia. Isso aqui é uma ideologia barata para evitar que o Brasil e os BRICS desenvolvam seu parque industrial. É a forma que eles querem de internacionalizar a Amazônia. Então a questão, há toda uma ideologia. Eu recomendo para você, compre um livro chamado Máfia Verde, pela editora Capax Day. Desenvolver o parque industrial, agora que a gente vai desenvolver o nosso, a gente está devastando. Não, o superaquecimento não é gerado só pela indústria, é gerado por condições que vêm do próprio universo. Isso é super estudado. Tem um cientista brasileiro que fala muito isso, chama Antônio Carlos Molion, M-O-L-I-O-N. Bota no YouTube, vocês vão ver que isso é uma ideologia barata para que o Brasil seja um eterno exportador de grãos e de commodities. Eu não caio nesse golpe aí. E essa polêmica do Al Gore é real, né? Até na época falaram que forjaram alguns dados. Claro que sim. Meter a boca mesmo, Toioli. Até o Datena entrou aí, velho. Critica o Leonardo DiCaprio que dá manchete no TMZ. Tudo bem que deixa barato dão. Mas assim, Toioli, também é um alerta para todo mundo desenvolver o seu parque industrial
minimizando danos, de alguma forma, né? Minimizando os danos. Você sabe, só vou te falar uma coisa, o mundo tá zoado, essa né? bobagem de falar, de você fazer gerador de energia eólico, você sabe que para você fazer uma torre eólica com aquela coisinha que gira, vulgo hélice, você sabe que para fazer você consome 10 mil toneladas de concreto. E durante toda a sua vida, essa torre eólica não vai economizar energia suficiente que cubra o que você gastou de energia para fazer 10 mil toneladas de concreto. Então, quem fala isso não sou eu, é o pai da hipótese Gaia, o James Lovelock. Eu não caio nessa pegada desses gringos. Isso é o Al Gore voltando pelas mãos do Leonardo DiCaprio. Bullshit. Ó. Você vai falar bem da Monsanto também. Não, é que ideologias à parte, todos os acordos climáticos, que ano passado a gente teve a assinatura do Acordo de Paris, né? O que tem por trás, a grande discussão por trás é justamente essa. Há uma corrente científica que defende que nós não estamos tratando de um acordo, de um aquecimento global gerado exclusivamente pela evolução, pela indústria, e sim de um fenômeno que volta em certos períodos da humanidade a ocorrer, e outra que diz, não, é o que a gente está produzindo é que está dando esses impactos no mundo. E quem diz o que a gente está produzindo é que está dando esses impactos no mundo, por trás de tudo isso, há também uma disputa econômica. Por quê? Porque quando você estava lá discutindo o Acordo de Paris, vai se assinar, não vai se assinar, se dizia assim, vamos dividir as responsabilidades. E quem está em desenvolvimento teria que ter as mesmas responsabilidades, por exemplo, de quem já se desenvolveu. Isso é o que defende uma parte da população, essa que acredita que é reflexo do que a gente está produzindo. Outra parte que diz, não é reflexo do que a gente está produzindo e tudo mais, diz, não é justo que eu que estou me desenvolvendo tenha que pagar o mesmo preço que vocês que já poluíram aí e tudo mais. Então, o que o Tonhori estava falando aqui é que, na verdade, além da questão de uma disputa de áreas científicas, nós temos disputas de áreas econômicas por trás desses dois acordos. E aí você tem que ler e entender onde você se filia melhor. A troco de que o príncipe Charles é patrono daquela ONG lá que tem um ursinho panda, World Wildlife Foundation. Sabe por quê? Por quê? Isso é uma ideologia barata para que a gente seja eterno exportador de matéria-prima e de grão. Por isso que a gente nunca vai ter um prêmio Nobel, porque a gente é desincentivado a criar um parque de inteligência industrial, etc. Isso é uma ideologia barata para congelar a gente, para sermos eternos exportadores de matéria-prima e commodities. Vamos ainda seguir na área internacional, Ellen. Os colombianos rejeitaram o acordo de paz entre o governo da Colômbia e as FARC, né, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Um resultado que surpreendeu, né? Surpreende, pero não muito. Quem ouviu o Morning Show sabe que a gente apontou aqui essa possibilidade a despeito de as pesquisas todas estarem apontarem ali... o contrário, apontando o contrário. E por que a gente apontou essa possibilidade? O que a gente argumentou naquela época? O seguinte, nós estamos falando de uma guerrilha que durou mais de 50 anos, com mais de 220 mil mortos. É difícil a gente encontrar alguma família de colombianos que não tenha um parente ou um amigo que tenha sido vítima dessa guerrilha. E no momento em que o acordo, de certa forma, impõe uma anistia, de certa forma é uma anistia geral e restrita a esses membros que praticaram violência, a população da Colômbia se sentiu, de certa maneira, injustiçada. Quer dizer, você cometeu um crime e agora você vai ser perdoado em nome de você largar suas armas. E se sentiu injustiçado e mostrou isso nas urnas. Havia uma cláusula polêmica, um pouco complexa de a gente entender, assim, para que o plebiscito fosse válido, o referendo, porque já era uma atitude previamente assinada, tinha que dizer sim ou não, se você referendava ou não, o referendo fosse válido, você precisava ter pelo menos 4,5 milhões de votos no sim e no não, 13% de votos no sim e no não. Tinha-se medo de que não se chegasse nem a isso, porque a abstenção foi grande. Mas já chegou, a gente teve mais do que isso, teve 6 milhões e pouco para cada um, terminando aí com uma margem bem apertada, 50,24% dos votantes votaram não, 49,75% foram favoráveis ao acordo de paz. Feito isso, gente, se estabelece agora um entrave, porque o governo da Colômbia já tinha dito, nós não temos plano B.
Não sabemos como é que vamos desenvolver isso, né? Inclusive, tanto ele quanto o Timichenko, que é o líder das Farc, eram cotados aí para um Nobel Mundial de Paz e tudo mais por causa do acordo que a população não referendou, não entendeu ser justo que as Farc virasse agora um partido político, ocupando cadeiras no Congresso e que fosse feita uma espécie de anistia para quem cometeu algum tipo de crime. Então, por trás de tudo isso está um forte sentimento de injustiça da população. Ô Ellen, dá para saber mais ou menos qual que é a explicação desses que votaram para o voto não? Por que eles votaram não? Então, tem a ver com esse sentimento de injustiça mesmo. Quer dizer, se você tem... E aí a gente conversa muito, né? Se você tem um parente seu que foi morto, foi sequestrado. E agora eu digo, olha, nós vamos assinar a paz e aquele cara que sequestrou seu parente, foi morto, vai ser anistiado e pode inclusive ser votado aí para ser seu deputado, se você quiser. A pessoa Mas os crimes de guerra não, né? Não receberiam essa anistia. Não todos. Não seriam todos, mas uma boa parte dos guerrilheiros que estavam envolvidos ali seria anistiado, né, gente? Então é um sentimento de injustiça que acabou tomando conta aí da população, acho que de forma mais forte. Para lembrar, a abstenção foi grande, muita gente não foi votar, a margem foi apertada, né? Mas foi uma coisa que se foi destrambelhando, né? Porque começou como uma força, uma resistência e depois a questão da droga toda envolvendo as Farc. Quer dizer, foi uma misturança aí que eu acho que também acabou contando no bolo para que as pessoas não aceitassem esse acordo. Vamos lá. Agora, 10 horas 50 minutos, horário de Brasília. Da Colômbia, a gente vai para Inglaterra. A premier britânica Theresa May vai dar início até o final de março ao processo de separação entre o Reino Unido e a União Europeia, o chamado Brexit. O nosso correspondente Ulisses Neto tem informações a respeito. Bom dia, Ulisses. Oi, Edgar, tudo bem? Um bom dia para você, para todos que acompanham o Morning Show. Olha, se você tem passaporte europeu e quer se mudar aqui para a Inglaterra, não fique adiando muito seus planos não, porque já temos a data definida do Brexit. Quando a União Europeia vai deixar de contar com a participação do Reino Unido. A primeira-ministra britânica, Theresa May, fez o anúncio neste domingo, disse que até o final de março do ano que vem, ela vai acionar o artigo 50 do Tratado de Lisboa. Esse artigo é aquele que define a desfiliação de um dos países e a partir do momento em que se aciona esse artigo 50, o país tem no máximo 2 anos para deixar a União Europeia. Então isso significa que até meados de 2019, os britânicos, melhor dizendo, não vão fazer mais parte da União Europeia. Agora, o mais importante disso é que a primeira-ministra britânica, ela deu sinais de que esse divórcio dos britânicos com a União Europeia vai ser litigioso, não vai ser uma separação amigável não, em que todo mundo conversa e se aceita tudo. Porque ela disse o seguinte: os britânicos querem retomar o total controle das fronteiras do país. Na prática, significa dizer que eles vão inventar as regras novas ou que eles vão determinar o que será exigido para as pessoas morarem por aqui e vai acabar essa história dos europeus terem acesso direto e livre para o território britânico, Ela também disse que quer acabar com a jurisdição da Corte Europeia nas regras aqui britânicas, que tudo deve ser definido pelo país e não mais em conjunto com a União Europeia. O que os europeus dizem é o seguinte: tudo bem, se os britânicos querem sair, eles podem sair, mas para ter acesso ao mercado comum, que é esse mercado dos 28 países que fazem parte da União Europeia, eles vão ter que se subordinar a algumas regras que existem no bloco, entre elas as regras imigratórias. Quando a Theresa May vira e diz, não, a gente vai assumir todas as nossas regras e vai fazer o que a gente bem entende dentro das nossas fronteiras, ela está deixando claro que não vai negociar muito com os europeus. E aí, por isso, os analistas aqui dizem que vai ser um divórcio litigioso, que vai ter muita briga daqui até meados de 2019. Tanto é que a libra esterlina já está caindo muito, né? Sempre foi uma das mais fortes do planeta, agora está bem equiparada já com o euro, está valendo mais ou menos 1,10, sempre 1,10 e 1,15, ou quase 20% do que valia em relação ao euro um ano atrás, e também em relação ao dólar, está quase na mínima histórica aí de 30 e poucos anos. Então vocês vejam como a libra está despencando justamente por causa disso, porque o mercado aqui não sabe como vai ser o dia depois
depois de amanhã, né? Como será a vida na Inglaterra sem a União Europeia, e essa perspectiva de briga é muito ruim para o mercado financeiro. A gente sabe que a City Londrina é o coração financeiro da Europa, e isso pode mudar depois que os britânicos saírem da União Europeia. Então, tem muita política envolvida, muita economia e, principalmente, para a vida dos imigrantes, muitas incertezas aqui na Inglaterra. Edgar. Aí o Ulisses Neto conversando com a gente diretamente de Londres, aqui, exclusivo para o Morning Show, agora 10 horas e 54 minutos, horário de Brasília. Chegou a hora da boa notícia aqui na Jovem Pan. Eu tava dando uma olhada aqui no site Só Notícia Boa e vi uma coisa que achei interessante. Um casal gay, eles queriam realizar o sonho, né, da paternidade, tudo, e encontraram muita dificuldade para seguir no processo, né, de primeiro adoção, depois para encontrar uma mãe de aluguel e tal. E as coisas, conforme eles iam avançando, né, e buscando cada vez mais, pareciam muito complicadas. As exigências eram grandes, eram muitas para eles como um casal homoafetivo. Aí, qual foi a solução, né? A irmã do David, um dos caras do casal, isso aconteceu nos Estados Unidos, e a irmã dele, chamada Ashley, resolveu servir de barriga de aluguel para esse casal. No final das contas, eles conseguiram uma doadora, né, de óvulos, e que esses óvulos foram implantados na irmã do David, a Ashley. Bom, resultado, conseguiram ter o filho, o menino nasceu em junho, chama Rayleigh, e eles estão felizes com isso. E quando perguntaram para a irmã se ela não ia ter nenhum tipo de crise, de dar à luz à criança e depois entregar ao irmão, ela falou: não, eu sou tia do garoto e não a mãe dele. Os pais, né, são o meu irmão e o parceiro dele na relação. E eles vivem felizes com isso. Eu achei que essa foi uma boa notícia. É hora das sonoras. Pedimos aqui pelo nosso WhatsApp 119317009, perguntamos, né? Qual, na tua opinião, seria a primeira atitude a ser tomada pelo prefeito da sua cidade? As pessoas mandaram pra gente aqui e a gente começa a ouvir agora. Bom dia, galera do Morning. Bom dia. Aqui é o Thiago de Taquarituba. Isso aí. O que o prefeito tem que fazer? O quê? Limpar a sujeira que eles deixaram. Cheio verdade, de papelzinho. O santinho. Jogado na rua. Verdade. Quero ver limpar tudo agora. Bom dia, Ed. Bom dia, pessoal aí do Morning Show. Meu nome é Felipe, aqui de Taubaté, São Paulo. Bom dia, Primeiro momento, eu acho que a prefeitura aqui não tem como fazer nada porque o prefeito está cassado e a gente tem que esperar a decisão da justiça para ver se ele vai se reeleger, e o que ele tem que fazer é melhorar muito a nossa saúde. Obrigado, bom dia pra vocês aí. Tá caçado o cara da tua cidade? Na verdade, assim, Sul, tá sob júdice a eleição dele, então, em princípio, tem outro que tá reeleito como prefeito. Mas pode mudar, dependendo da decisão da justiça, pode mudar. É simples assim. É simples. Vamos ouvir mais aqui. Bom dia, Morning Show. Meu nome é Edmilson, aqui de Piracicaba. Na minha opinião, a primeira coisa que o prefeito precisa fazer aqui é devolver o dinheiro que ele roubou na última gestão. Essa é a minha opinião. Ai, caramba. Bom dia, pessoal do Morning Show. Quem tá falando aqui é Rodolfo de Campinas. Eu acho que o prefeito de Campinas, Jonas Lorenzetti, que deveria fazer é diminuir um pouco a quantidade de botox no rosto, porque a cara do bicho tá toda esticada. Aconteceu muito nessa eleição. Se colocar mais botox, o olho dele acho que pula pra fora. Amo botox. Um abraço aí pra todos vocês. É o Bezelga de Campinas. O prefeito da minha cidade natal, eu nem sei a cara dele, mas você acha que está tudo bem com o botox? Acho. Botox é ótimo, sai em 6 meses e é uma coisa boa pra não fazer ruga. O problema é que algumas pessoas não conseguiram nem falar mais, né? Por causa de tanto preenchimento, aí ficaram com um probleminha de dicção no pleito. Há pouco tempo eu transferi meu título aqui pra São Paulo e eu votava. Como Ellen manteve o título lá da cidade dela, eu mudei o meu. Mas agora, como voto em São Paulo já há alguns anos, não tenho ideia do que acontece lá. Mas enfim, vamos ouvir mais uma aqui, tem mais uma. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é Fábio Bezerra de Marília, São Paulo. Eu acho que o nosso prefeito eleito deveria fazer em 4 anos o que geralmente tem sido feito nos últimos 4 meses antes das eleições. Tá ok? Acho que deveria começar por aí. Um abraço a todos.
Valeu, abraço, obrigado a vocês que estão participando, mandando áudios pra gente aqui, mandando sonoras para o Morning Show. Daqui a pouco tem o sorteio do kit com a nossa caneca, essa daqui, ó, que você que nos acompanha pelo YouTube, pelo portal da PAN ou pelo aplicativo mesmo, tá vendo em minhas mãos. Essa caneca e a camiseta para ser sorteada entre os participantes aqui pelo WhatsApp. E a nossa hashtag continua no Twitter, se formos pros TTs, hein, Paulinha? Isso, tem kit hashtag pra quem interage pelo Twitter também. Ressaca da eleição. Pessoal aqui, enfim, mandando memes, né? Comentando o programa. Sim. Muita gente ainda perguntando sobre Edgar na sexta-feira. Revejam o programa, gente. Edgar ligou pra gente, esclareceu a questão. Vocês podem descobrir tudo no nosso canal do YouTube, youtube.com/morningshowjp. Edgar explicou tudo. Vamos lá dar play. Minha primeira travessia marítima foi incrível, hein? E depois ganhamos a regata ainda, hein? Olha! No 60ão, veleirão de 60 pés. Brincadeira, hein? Que experiência. Bom, vamos aqui, Ellen, voltar a falar sobre política. Vou até colocar uma outra trilha mais sisuda, assim, mais jornalística, para falar com você sobre as confusões, algumas confusões que rolaram no momento do voto. Por exemplo, a Dilma lá em Porto Alegre teve lá um bafafá envolvendo, né, a ex-presidente Dilma Rousseff. Tem um vídeo que, antes de você fazer o comentário, eu gostaria de soltar aqui pra gente conferir. Temos a... Gente, que horror. Empurra ali. O Andrei Rosseto do SBT, ali o repórter, tá sendo agredido. Olha o que a Polícia Militar faz aqui, ó. Polícia Militar, olha como a Polícia Militar age aqui no Rio Grande do Sul. Não pode fazer isso, vocês não podem. Isso é liberdade de imprensa. Vocês não podem fazer. Caramba, hein? Vocês não podem, olha aqui. Isso é mais do que um quiprocó, né? É uma batalha campal ali. E isso no momento em que Dilma estava votando, era isso? Isso. A imprensa queria entrar e a PM barrou ali. Ali Raul Pon, que era o candidato petista à prefeitura, também acompanha ela, que estava nas imagens. Olha lá. Miguel Rosseto. A hora que eles estavam empurrando eram vocês e a mim. Pois é. É um absurdo. O que a senhora achou? Absurdo. Inadmissível. É algo muito ruim para o país, porque você não tem... Sempre eu votei aqui. Nunca houve esse tipo. Aconteceu? Nunca brigada foi chamada, nunca fecharam as portas. O que aconteceu, gente? Vamos traduzir. Quando eu digo aqui no Morning Show, e às vezes as pessoas ficam chateadas, acham que é uma posição política, não, é uma posição de jornalista mesmo. Enquanto jornalista, a gente sempre tem que ter a pulga atrás da orelha quando um agente público quer aparecer mais do que deve, né? O que aconteceu? Um juiz do Tribunal Regional Eleitoral entendeu que a Dilma é uma cidadã comum e por isso ela não poderia ser acompanhada, não podia ter nenhum esquema especial para ser acompanhada pela imprensa durante o momento do voto dela. Bom, senhor juiz, deixa eu te explicar um critério de noticiabilidade. Quando a gente vai escolher o que é notícia, você vai vendo pelo impacto do número de pessoas que são impactadas, pela proximidade com as pessoas. Nós estamos falando de uma ex-presidente, uma presidente que sofreu um processo de impeachment, cuja presença é sim de interesse público. É notícia, tem valor notícia. Assim como o Fernando Henrique Cardoso é um cidadão comum e nós acompanhamos o voto dele ontem. Assim como o Lula é um cidadão comum e nós acompanhamos o voto dele ontem. Temer ainda está como presidente. Mais do que isso, né? O Temer teve outra questão aí, ele está como presidente. Seria interesse sim da imprensa acompanhá-lo durante a votação. Pelo bom senso, quando eu fui ontem, por exemplo, a São Bernardo acompanhar o voto do Lula, havia todo um esquema ali de um gradil colocado, preparado, uma coletiva de imprensa. Eu não sei, foi a Carolina Ercolim que acompanhou o voto do Fernando Henrique, não sei exatamente como é que foi a estrutura, mas eu sei que ele falou com a imprensa, nós tivemos essa fala. O mesmo se espera de uma ex-presidente que acaba de ser impeachmentada. A imprensa vai lá para ouvi-la. Só que esse juiz entendeu que não só a imprensa não podia entrar, não podia cobrir o voto, como ainda ela não podia ser acompanhada de seus colegas partidários. Ali o candidato à prefeitura de Porto Alegre, Raul Pon, pelo PT, Miguel Rosseto também estava com ela ali. Não queriam deixá-los participar, dizendo que ela era uma cidadã comum.
É fazer uma politicagem onde não cabe, gente. Não cabe, é ignorância. Aí nós temos ali o colega, o André Rossetto, que é um excelente repórter do SBT, que estava narrando ali, que foi empurrado. Sendo escorraçado pela Brigada Militar, que é a Polícia Militar Gaúcha, que dizia que estava só cumprindo ordens da Justiça. Podia até estar só cumprindo ordens da Justiça, embora eu acho que não seja a melhor maneira de cumprir assim. Mas o que aconteceu foi isso. Foi uma grande ignorância de alguém que eu acho que, sei lá, se queria ganhar manchetes, falar sobre... Porque nós estávamos diante de um fato de interesse público, sim. E falando em personagens centrais, desde aí do processo de impeachment da presidente, esse bafafá que aconteceu na hora em que Dilma votava, outro que né, teve manifestações, no caso, aí favoráveis, foi o juiz Sérgio Moro, foi aplaudido quando votava em Curitiba. Ele não chegou a conversar com os repórteres. Então, para ele também deveria ter um esquema especial, porque também é de interesse público, é uma figura de visibilidade, gente. Não adianta, você tem que entender isso. Então, olha, você viu o Moro, ele foi votar, as pessoas o receberam com aplausos, né? Ele vota em Curitiba, obviamente. Foi uma manifestação aí, no caso, né, favorável. Tem um vídeo aqui pra gente ver do momento em que ele vai até a urna, o momento que ele se dirige pra votação, olha. Os mesários também, né? As pessoas que estavam ali. Também muitos repórteres fotográficos, né? Acompanhando o voto ele entrega o título de eleitor. E você vê que é uma gravação, obviamente, essas gravações, olha lá, cumprimentado, feito por um celular, né? Chegou pra mim ontem, bem logo depois que foi feito. Aí já mandei aqui pra lista do Morning Show. Vai votar em quem? Vai votar em quem? Não, né, amigo? Não fala. Ou pergunta, né? Voto é secreto, né? E dá aquela risadinha aí. Mas aí, registrando, então, essas coisas eram esperadas, né, de se acontecer, né? Todos os personagens aí centrais, né, desse processo político pelo qual o Brasil passa, mereceriam sim a proteção, né, na polícia, ao invés da truculência. Né? Gente, uma organização mínima, né, pra quem tá ali cobrindo, a gente tá trabalhando também, né? Não vai, a empresa não tá ali porque quer, porque eu não tinha mais nada melhor pra fazer no domingo. A gente tá trabalhando também, né? Sobre a questão da PM gaúcha, bom, para quem conhece o Tribunal de Justiça de Porto Alegre, tem a deusa da justiça, Artemis. A Artemis Galdéria, no Tribunal de Justiça, ela não tem a balança, ela tem a espada, né? Bem diferente a pegadinha. Então, imagine a PM, então, com arma na mão. Agora, com relação ao Moro, eu tive a honra de jantar algumas vezes com o Moro e com a mulher dele por conta que tenham feito prefácio de meu livro, do Roger Abdelmaci. O Moro é um cara cool, ele é super, assim, é um cara de boa, centrado, tenaz. E tem uma frase que eu queria falar, num jantar com ele lá em Curitiba ano passado, tem um site que acabou caindo na Lava Jato, depois se soube, e um site que ganha uma grana boa aí da autarquias, ganhava sobre o PT. E esse site tava fazendo algumas críticas bem pesadas pro Moro. Aí eu mostrei no celular pra ele, eu falei, doutor Moro, o senhor não vai fazer nada? Ele olhou pra mim e falou assim, meu caro, a gente não pode jogar pedra em todo cachorro que late. Vamos girar o assunto agora, Vini, cola aqui comigo, vamos falar sobre o que aconteceu com a Monique Oza, né? A atriz e apresentadora vai pagar uma multa aí de R$30 mil pro ministro do Supremo, do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes. É isso, que tem a ver também com o Roger Abdelmaci, que o Tonholi acabou de falar, porque ela fez um post em 2014 com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, de conceder habeas corpus para o médico Roger Abdelmaci, que era na época, né, indicado por crimes de estupro e manipulação genética irregular. Ela escreveu o seguinte nesse post: Gilmar Mendes concedeu habeas corpus para Roger Abdelmaci depois de sua condenação a 278 anos de prisão por 58 estupros. Se um ministro do Supremo Tribunal Federal faz isso, nem sei o que esperar. Bom, aí o juiz do caso, o Jordano Rezende Costa, né, depois da defesa do Gilmar Mendes ter entrado com a acusação, ele determinou que a IOSE
extrapolou todos os limites de seu direito de expressão, que deve ser utilizada de forma consciente e responsável, ainda mais por ela ser uma pessoa pública e que tem grande alcance na internet. A repercussão de tudo que ela posta é maior, né? A defesa do Gilmar Mendes havia pedido inicialmente R$100 mil, mas a indenização foi de R$30 mil. Lembrando que o Roger Abdelmaci, 72 anos hoje, né, foi condenado a 181 anos de prisão. Ele cumpre pena agora no presídio de Tremembé, no interior do estado de São Paulo. Em 2010, ele foi condenado a 278 anos de prisão, mas não foi preso graças a esse habeas corpus do Gilmar Mendes, que motivou este post da Iose, e depois esse habeas corpus foi revogado e ele não apresentou e passou a ser considerado foragido. Depois acabou sendo preso em 2014 pela Polícia Federal lá no Paraguai. Bom, eu queria perguntar pro Tonholi se ele achou que esse post da Iose, Tonholi, não tem nenhuma ofensa pessoal ao Gilmar Mendes. Você achou que foi muito pesada essa acusação? Olha, eu achei o post leve. A priori eu não gosto de quem processa jornalista, mas tem uma coisa, as pessoas precisam entender que é o seguinte: quando a pessoa tem endereço fixo, os ministros do Supremo são os cães de guarda, digamos, da Constituição. Solta-se. Por exemplo, Marco Aurélio de Mello soltou Cacciola do Banco Marca. Ele pegou e fugiu para a Itália. Dias Toffoli soltou o Paulo Bernardo porque ele tinha endereço fixo, responde em liberdade, diz a Constituição. O Roger Abdelmaci tinha endereço fixo, se fugiu depois, não é problema do Gilmar ou de qualquer ministro. Tem endereço fixo, solta. Por exemplo, pra que você vai prender o Lula se ele tem 3 endereços fixos, Guarujá, São Bernardo e Atibaia? Então, a questão é a seguinte, mas eu achei pesada a condenação, com todo o respeito que eu tenho muito pelo Gilmar Mendes, mas também tem uma coisa, eu acho que, não sei, a minha postura é particularíssima. Quer atacar alguém, investiga a pessoa. Fazer crítica com adjetivo, você leva sobra. Adjetivo, a metafísica do verbo, gera ação de danos morais, sim. Quer atacar alguém, investiga. Agora, 11 horas 21 minutos, horário de Brasília. Ei, tá com dúvida aí no presente do Dia das Crianças? Faz um Unidunité aí, ó. Mas é o Unidunité do Buscapé. Você acessa buscapé.com.br, responde a um quiz divertido e ele te dá várias sugestões de presentes para cada perfil de criança. Tudo pelo menor preço, hein? E você ainda pode baixar grátis um Paper Toy personalizado. Sabe aqueles bonequinhos de papel para você montar? Pois é, no Buscapé você encontra dezenas de modelos para escolher e fazer o seu. Já pensou nisso? Acesse agora buscapé.com.br, monte seu Paper Toy e acerte em cheio no presente da criançada. Aproveita! Dia das Crianças, dá um busca! No Buscapé, é claro. E a gente que fica reclamando, né? Com razão, né? Da violência no país, a violência em São Paulo, nas grandes metrópoles, hein, Paulinha? Não é? Não é? Agora, Kim Kardashian pode reclamar o quê? Da violência em Paris. Na Europa, ela estava andando lá e foi assaltada, mão armada, é isso? Não, olha isso. Ela estava hospedada num apartamento de luxo. Ela estava lá para a semana de moda, junto com a irmã, que é modelo, a mãe. A irmã dela desfilou para algumas marcas. E ela estava lá, toda equipada, né? Com todas as vestes e joias, hospedada num apartamento de luxo. E o que aconteceu, Edgar, é que 5 homens disfarçados de policiais invadiram o apartamento da Kim Kardashian, renderam segurança e roubaram joias avaliadas em milhões de euros. Teve gente que falou em 16 milhões de euros, mas parece que o valor mesmo certo é 9 milhões. Só um anel valia 4 milhões, o anel de noivado dela com o Kanye West. E a situação é assim, trancaram ela no banheiro. O TMZ diz que até amarraram ela ali no banheiro, que ela chegou a pedir pela vida, que ela tem 2 filhos. Os filhos não estavam lá na hora desse assalto. O Kanye West estava em Nova York se apresentando, recebeu a notícia, abandonou o show antes do final, alegando uma emergência familiar. E foi isso, ela já prestou depoimento hoje de manhã para a polícia, contando o que aconteceu, foi embora de Paris com esse prejuízo
em joias, também 1.000 euros, roubaram computador, celular, uma bolsa e deixaram aí um grande susto para Kim Kardashian, que nunca deve ter imaginado que isso poderia acontecer com ela. E tá todo mundo aqui no Twitter, tadinha da Kim, né? Porque independente, às vezes a gente zoa aqui com as celebridades, Kim Kardashian é famosa por quê mesmo? Esse tipo de brincadeira, mas esse negócio de violência, de assalto, é uma coisa muito agressiva. Realmente, tadinha da Kim, e ninguém merece. Deve ter sido um susto gigante, né, Edgar? Caras vestidos de polícia, entrar na casa da menina. Um anel de 4 milhões, e ninguém merece esse prejuízo. Cara, e aí fica a dúvida, né, Edgar? O que os caras vão fazer com joia? A joia não é uma coisa tão fácil de desovar, né? Porque às vezes vale muito pelo design. Claro que tem o valor da pedra e do ouro, mas, gente, como que os caras vão revender joias que foram da Kim Kardashian? Quer dizer, devem estar catalogadas, todo mundo sabe como é que são. Olha, uma história muito louca. Agora vamos acompanhar a apuração aí da polícia, se vão encontrar essas pessoas, esses 5 caras. Sim. E, gente, que bafafá, né, Ed? Que loucura! Vamos girar o assunto, falar de TV com o nosso especialista e noveleiro da bancada. Vini, eu vou colocar essa música aqui, ó. Você vai explicar para os nossos ouvintes por que eu tô colocando essa canção aí. Afinal de contas, tem uma girada de novelas, né, no horário nobre da TV Globo, não é? Por que eu tô rolando aqui a música do Fornum Blonde? Porque essa é a música do casal principal da novela, né? O Reinaldo Gianecchini e a Ela de Cláudia agora? Abreu. Hoje estreia. O de hoje. A Lei do Amor no lugar de Velho Chico, que acabou na sexta-feira, acabou de uma forma muito bonita, muito poética, teve ali uma homenagem pequena, mas bem bonita também para o Domingos Montanher. E hoje estreia uma novela totalmente diferente, com uma outra estética, mais um novelão. Velho Chico foi uma novela que teve um elenco muito enxuto. Já a Lei do Amor, eu contei, serão 68 personagens, com vários núcleos. Ou seja, Velho Chico se centrava numa história principal. A Lei do Amor vai ter, claro, ali... O Tarcisão tá novo Tarcisão, aí? O pai ou meu filho? Ele passou... É o pai. Ele passou por um processo de rejuvenescimento. Tornaram ele, meu. Sim. Olha o Botox bombando aí, aquelas loucas. Ele usou vísceras e capa. A Vera Holtz com cabelo também platinado, né? Um negócio meio... Porque a primeira fase da novela acontece em 1995, né? Pra depois se passar 20 anos. E aí o que acontece? Eu vou contar só a história principal, porque não dá pra contar tudo. É muita coisa que vai ter nessa novela, realmente. A primeira fase, os personagens principais, o Pedro e a Elô, serão interpretados pelo Chay Suede. Amo! E pela Isabelle Drummond. A Emília. Né? E aí também. Um caso meio de Romeu e Julieta, né? A família dela muito pobre, o pai acaba sendo demitido justamente da empresa onde o personagem do Chay Suede trabalha, e o pai dele é o Tarcísio Meira, né? E junto com a madrasta, que é a Vera Holtz. Dá pra ver que ele tem desavenças, né, com a madrasta. Não é uma história assim tão tranquila. Nossa, você já tá sabendo? E eles são as chamadas grandes vilões, porque e aqui que eles vão fazer? Eles vão armar pra esse casal se separar, né? Aí vai entrar a personagem da Gabriela Duarte pra separar esse casal há 20 anos atrás. Depois ela vai ser substituída pela mãe, a Regina Duarte, na segunda fase da novela. Então vai ser isso, vai ser uma história realmente de amor, vai ter muita política. A Lei do Amor, escrita pela Maria Adelaide Amaral, seria uma novela antes de Velho Chico. Mas aí eles trocaram, porque como tem muita política... Antes, não tinha, lembro que eu acho que tinha outro nome, inclusive ela teve aqui e disse, passamos pra frente, tá por causa da política. Eu não tô me recordando qual agora, mas teve sim. Só que a Globo preferiu adiar depois das eleições, depois de todos os acontecimentos políticos que teve no Brasil. E agora, essa estreia, realmente um novelão. Cláudia Abreu, maravilhosa. Né? O que você falou, parece mais esse novelão mesmo. Esse Velho Chico foi uma coisa mais artística. Foi mais assim, diferente de tudo que a gente costuma ver no horário das 9. Sim. E vai ter o núcleo cômico, coisa que também não teve em Velho Chico. Fazer um pouco de falta pra dar aquele up no fim do dia. Vai ter aquele respiro, né? Que vai ser a Cláudia Raia,
Ela vai ser Dona de um posto de dona de um posto de gasolina, gasolina, uma mulher toda chique, né? Aquela famosa peruazona, né? Ela falou ontem na Dança dos Isso. Famosos, da personagem dela, ela vai ser uma viúva que foi muito zoada pelo marido rico, foi corneada e tal, e aí quando ele morre, ela vai lá, luta na vida, tem esse posto de gasolina, tem uma filha que é DJ, não é isso? Isso, ela vai ter muito problema com a volta de uma das filhas dela, né? E também tem a Heloísa Perricet, que vai fazer parte disso tudo. Na segunda parte da novela também entra o José Maier, que vai estar casado com a Cláudia Abreu, e ele vai interpretar o primeiro vilão da carreira dele. Mais de 30 anos de carreira. Não vai pegar a menininha, nada disso. Não, José Maia só pega a menininha. Depois da Anitta, né? Virou. Tem Thiago Lacerda, tem Camila Morgado, tem a Grazi Massafera voltando, muita expectativa. Ela vai fazer uma personagem... Parecia, né? Ela vai fazer uma ex-garota de programa que vai entrar pra essa família também. Então vai ser muito bem interessante acompanhar a nova novela da Globo, A Lei do Amor. Vamos ver o que dá, hein, velho? Aí você comenta pra gente aqui, ó. Você vai assistir, né, Edgar? Pode contar comigo, né? Ó, vou fazer o seguinte, vou dar o resultado do Opinapan. Fizemos na semana passada aqui pelo aplicativo da Jovem Pan. Aliás, se você não tem o aplicativo, pode baixar, é gratuito. Você preenche um cadastro, pode ser pela App Store ou pela Google Play, e passa a interagir por mais essa via aqui nas enquetes da Jovem Pan. Perguntei no Morning Show na semana passada, quantos dias por semana você bebe álcool? Aí tinha lá as opções, né? Nenhum. Aí 1, 2, 3, até 7. A galera mentindo, né? Você acha? Eu acho. Mas embora vocês não acreditem, olha só, 37% dos participantes disseram, pode pasmem, hein? Nenhuma. Berta falou então. Povo abstêmio, né? Os sóbrios. Nenhum, 37% dos participantes disseram que não bebe nenhuma vez por semana. Em segundo veio a opção uma vez por semana com 25%. E em terceiro lugar, 2 vezes por semana com 15%. Então o resultado tá aí da nossa enquete, nossa última enquete aqui pelo Opinapan. Amanhã tem outra, hein? Pra você participar e interagir com a gente. E assim a gente termina mais uma edição do Morning Show. Vamos com o ganhador do kit do programa, que tem esta caneca aqui, ó, e a camiseta pra você que mandou mensagens de voz. Fala, Vini. Posso falar? O vencedor? Vai lá, quem leva dessa vez? É o Thiago de Taquarituba. Thiago de Taquarituba leva então o kit Morning Show. Muito bem, é isso aí. Obrigado a todo mundo que participou, viu? Mandou mensagens pra gente aqui, não dá pra ouvir todas, mas vocês sempre fazem esse programa mais alegre. E assim a gente fica. Vamos voltar amanhã a partir das 10 da manhã. Beijo, Paulinha. Beijo, tchau, Ellen. tchau. Valeu, Tonioli. É amanhã. Valeu, Vini. Falou. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.